Olá, povo de Deus, paz seja convosco. Eu sou o pastor Antônio José, secretário estadual de missões da Igreja do Evangelho Quadrangular no Ceará. E esta é mais uma videoaula tirando dúvidas, desfazendo os mitos a respeito de missões. E atendendo a pedidos, a nossa videoaula hoje traz como tema culto de missões versus culto da colheita. O que é o culto de missões? O que é o culto da colheita? O culto da colheita substitui o culto de missões? O culto de missões substitui o culto da colheita? Temos ouvido muitas dessas perguntas e nós vamos responder através dessa pequena videoaula, tá certo? Bom, primeiro nós precisamos entender o que é o culto de missões. O culto de missões é a estratégia de Deus para mobilizar a igreja local a fim de que esta seja responsável pelo executar do plano do Senhor na terra. Então veja bem, as pessoas confundem muito culto de missões com culto evangelístico. Embora o evangelismo faça parte de missões, mas quando nós falamos de um culto de missões propriamente dito, a essência do culto de missões é um culto que vem a ser de mobilização, de despertar a igreja do Senhor Jesus Cristo para realizar o ID, aonde quer que ela esteja, seja no trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança, na família, na sua própria cidade, em outras cidades, em outras nações, enfim, aonde o Senhor enviar. Para você que faz parte da Igreja do Evangelho Quadrangular, o culto de missões, estatutariamente, ele deve ser realizado no terceiro domingo de cada mês. Então, a Igreja do Evangelho Quadrangular Brasileira destina o terceiro domingo de cada mês para missões. E todas as ofertas levantadas nesses domingos são destinadas para missões, tá certo? Então, isso é previsto no nosso estatuto, no artigo 124, no Estatuto da Igreja do Evangelho Quadrangular, tá? Então, você precisa entender que o culto de missões, ele não é uma opção, ele deve ser realizado porque é previsto no Estatuto da Igreja do Evangelho Quadrangular. Se você faz parte de outro ministério, e eu sei que tem pessoas que nos acompanham aqui no nosso canal, que é de outro ministério, você tem que observar como é essa questão na sua denominação a qual você faz parte, tá certo? Mas o culto de missões em si, ele é uma ferramenta de Deus para mobilizar a igreja. É diferente de um culto evangelístico, onde as pessoas levam visitantes para que eles ouçam a palavra e ali façam o apelo de salvação. Então, culto de missões, o ideal é que ele seja um culto para mobilizar a igreja. Como assim, pastor? Um culto onde você possa mostrar o trabalho de missões que a sua igreja tem feito, que a sua igreja tem realizado, que a sua denominação tem realizado, né? Especificamente a Igreja do Evangelho Quadrangular tem realizado muitos projetos missionários no Brasil e ao redor do mundo, no qual a nossa membresia, a nossa igreja precisa conhecer e precisa ser desafiada a fazer parte desses projetos, a interceder por esses projetos e também patrocinar esses projetos através da oferta de missões. Então, quais são os objetivos do culto de missões? Primeiro, é permitir a cada membro da igreja local o conhecimento de qual é o seu papel na obra missionária, seja ela urbana ou transcultural. Então, no culto de missões, a membresia ela vai se situar, ela vai conseguir entender que ela tem um papel importante na grande comissão ordenada pelo Senhor Jesus Cristo. É por isso que o culto de missões, embora ele possa ser uma vez ou outra um culto evangelístico, mas um culto evangelístico não é um culto de missões. Porque o culto de missões, ele é um culto de mobilização da igreja, para que a igreja venha ser despertada. Despertada para quê, pastor? Para que as pessoas se envolvam em missões a partir da sua igreja local. O culto de missões ele possibilita com que pessoas elas possam se disponibilizar para o crescimento da sua igreja local, seja com as mais diferentes estratégias que você possa imaginar, inclusive a estratégia celular.
Despertar as pessoas também para a oferta missionária, para que elas possam ter prioridade das suas finanças no que diz respeito à colaboração com missões. E vai também despertar a membresia para que a igreja possa interceder por missões, para que a igreja possa abençoar missões através das suas orações. Então, através do terceiro domingo, a igreja vai gerar essa consciência. Através do culto de missões, a igreja vai gerar esse despertamento, né? Vai ser gerado no coração da igreja esse despertamento, diferentemente do culto da colheita. O que é o culto da colheita, amados irmãos? Algumas pessoas chamam o culto da colheita de culto do fruto fiel. O culto da colheita, normalmente, ele é realizado como um encontro de células ou logo após que se utilizar a ferramenta dos cultos simultâneos ou logo após que se realiza a Semana do Bom Samaritano, por exemplo. Então, marca-se um dia onde os frutos que foram oriundos do trabalho evangelístico das células, do trabalho evangelístico dos cultos simultâneos, do trabalho evangelístico da Semana do Bom Samaritano, então esses frutos são apresentados no culto da colheita. Normalmente são pessoas que entregaram a sua vida a Jesus durante esses trabalhos evangelísticos ou que estão para fazê-lo, pessoas que receberam o trabalho do lar de salvação em suas casas, pessoas que receberam o trabalho de evangelismo nas suas casas e são trazidas à igreja, à congregação local, para que elas confessem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Muitas são oriundas também do encontro com Deus ou do encontro de vencedores. Então, o culto da colheita, ele é opcional. Só quem realiza o culto da colheita normalmente são igrejas que estão trabalhando com algumas dessas estratégias que eu já citei aqui, como Lar de Paz, Lar de Salvação, como Casa de Vitória, como cultos simultâneos, Semana do Bom Samaritano, ou até mesmo também das células, né? Ou encontro de vencedores, ou encontro com Deus, como muitas igrejas que trabalham nessa estratégia de celular costumam chamar. Então, o culto da colheita não substitui o culto de missões. Pelo contrário, o culto de missões ele deve ser até um fator motivador para que as pessoas se envolvam na estratégia evangelística e de discipulado que a sua igreja tem realizado, para que o culto da colheita, ou o culto do fruto fiel, como alguns gostam de chamar, ele seja ainda mais recheado de vidas, se entregando para Jesus, se candidatando ao batismo, tá certo? Então não confunda culto de missões com culto evangelístico, nem culto da colheita. São cultos totalmente diferentes, apesar de que um culto da colheita ele pode ter um aspecto também evangelístico para que se faça o apelo de salvação, para que as pessoas entreguem a vida a Jesus ali. Ou também pode ser vidas que já entregaram a sua vida a Jesus nos trabalhos evangelísticos da igreja e que agora são apresentados à igreja local como novos membros da família de Cristo, do corpo de Cristo na terra. Tá certo? Então, culto de missões, ele permanece sendo culto de missões, um culto de mobilização da igreja, como eu falei aqui, para se envolver na obra missionária. Diferente de um culto evangelístico que também se assemelha, que também é diferente do culto da colheita ou culto do fruto fiel. O culto evangelístico, ele é aquele culto onde normalmente as pessoas levam um visitante, levam um amigo, muitas pessoas gostam de chamar de culto do amigo, né? Para que elas sejam evangelizadas através da palavra pregada, do teatro e outras ferramentas que a igreja utiliza naquele culto específico, onde também se faz o apelo de salvação, tá certo? Então existe aí uma leve diferença dependendo do enfoque que você vai dar entre o culto evangelístico e o culto da colheita ou do fruto fiel. Porque há igrejas que preferem fazer o culto da colheita ou do fruto fiel com pessoas que já atenderam o apelo de salvação. E outras preferem fazer com pessoas que já estão para tomar essa decisão de atender o apelo de salvação, tá certo? Então, culto de missões não é substituído por nenhum outro tipo de culto na igreja, tá certo? Gostaram da dica? Não esquece de dar o seu like aqui
no nosso canal. Lembrando que nós vamos gravar uma próxima videoaula para ensinar como fazer um culto de missões mais dinâmico, um culto de missões mais atrativo para a sua igreja, tá certo? Não esqueça também de acessar o nosso blog, onde sempre temos uma palavra de Deus que vai abençoar a sua vida. Siga-nos no Periscope, sempre temos estado em flashes ao vivo da missão. Curta a nossa página no nosso Facebook, tá certo? Mande a sua dúvida ou a sua sugestão de tema para os comentários do nosso vídeo, tá certo? Ou também através do nosso e-mail. Eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima videoaula, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.